Bom, agora um vídeo bem curto, mostrando como a gente trabalhar com matrizes e jogá-las em arquivo e depois lê-las em arquivo, de um arquivo, né? Aqui eu vou fazer um exemplo com uma matriz 5x3, né? Como sempre, eu tenho que importar, né, as nossas funções dump e load da biblioteca Pickle. Eu vou criar aqui uma lista, né, vazia para conter a nossa matriz 5x3. Eu vou fazer um loop, então, para criar a nossa matriz 5x3. Vou fazer o i em range 5, crio uma linha vazia, né, para cada uma das linhas da matriz, e vou fazer um loop em 3 para que eu tenha, então, 3 colunas nesta linha. Ok? Aí eu vou pedir para o usuário digitar cada uma das notas aqui de um aluno. A gente supõe que a gente tenha 5 alunos com 3 notas, né? Então, é isso que será feito aqui. E vai ser lido com input. Esse valor lido eu vou adicionar na nossa lista da linha. E ao final deste loop, preenchi uma linha completa, né, com as 3 colunas. Então, vou fazer o append da linha para ter a nossa matriz. Assim, já trabalhamos com matriz, né? Matrizes em Python, então tem várias representações. Essa aqui é a representação de matrizes com listas de listas. Bom, minha matriz está feita, é uma matriz notas. Ela tem quantos elementos? 15 elementos, né? Que aqui são float, né? Números de ponto flutuante. Cada um deles pode ocupar 4 bytes ou 8 bytes, né? Não importa como o interpretador Python faz essa codificação, né, de números em ponto flutuante, mas são ocupados esses dados em memória, né? Então aqui eu tenho, né, suponha que sejam, por exemplo, 4 bytes, eu tenho 15 elementos, então eu tenho pelo menos 60 bytes aqui de matriz. Se fossem 8 bytes, eu teria 120 bytes pelo menos, né? Ok? Aí, bom, eu vou salvá-los, jogar esses bytes no arquivo. Então eu tenho que abrir o nosso arquivo em formato binário, na escrita binária. Eu abri aqui arquivo 4.dat e fiz o dump. É super simples, né? Fiz o dump da lista notas no arquivo, no buffer arquivo. Então, notas é uma lista de listas, não importa que ela seja uma lista de listas, o conteúdo daquela variável, tudo aquilo que está em memória, os 15 elementos da matriz serão jogados para o arquivo. Depois eu fecho o arquivo com arquivo.close. E aí, então, eu tenho a minha matriz salva em arquivo. Se eu quiser depois abri-la, basta fazer o open. E observe que eu fiz o load, apenas um só load para recuperar a matriz inteira. Eu não precisei dizer nada para o Pickle ou para Python de quantos elementos tinha essa matriz, quantas linhas e quantas colunas, porque a biblioteca Pickle se encarrega de guardar esta informação quando ela salva a matriz com o comando dump. Então, ao fazer o load recupera estas informações e tem condições, então, de colocá-la na forma de uma lista de listas em memória, aqui representada pela variável notas2. Então, feito isso, eu posso fechar o nosso arquivo 2, né, nosso buffer de arquivo. A variável notas2, então, contém a nossa matriz, e aí a gente pode, então, mostrar cada um desses elementos dessa matriz. Então, vou fazer um for aqui, olha isso, um loop aninhado, né, um for em i e outro em j, para mostrar os elementos dessa matriz. Como a gente faria, né, em outra situação, apenas trabalhando em memória. Enfim, isso é um exemplo simples, mais uma vez para mostrar que estruturas complexas, como listas de listas, né, que representam matrizes, podem ser salvos e recuperados de uma forma extremamente simples com arquivos binários. Então, imaginem aí outras situações que vocês podem trabalhar, em que vocês podem salvar combinações sofisticadas aí de elementos. Experimentem com elas.